a mais um Minutos de Mediação, o programa dentro da TV Minutos. E eu ainda estou aguardando você aqui para compartilhar o seu programa dentro da nossa TV, que é voltada especialmente para meios alternativos de solução de conflitos. Mas também, caso você tenha algum interesse em divulgar seu trabalho como advogado ou como psicóloga, estamos abertos também para receber a sua participação. Bom, como nós já fizemos 2 programas com o doutor Eduardo Rocha, nós vamos hoje, para encerrar essa série de advogados em tempos de mediação, falar com o doutor Eduardo mais uma vez, que gentilmente aceitou vir novamente aqui conversar com a gente sobre a mediação empresarial, que é também um assunto do momento. Esse momento de pandemia, muitas empresas tiveram grandes dificuldades, acabaram fechando, falindo, algumas tentando pela recuperação judicial. E a mediação empresarial, ela cabe como uma luva nas questões empresariais, especialmente evitando esse fim trágico à empresa. Primeiro, porque se consegue resolver questões através de um bom diálogo, onde as partes conseguem entender as necessidades de cada parte e fazer uma composição amigável boa para todos. Por outro lado, para preservar isso, que eu acho que é o mais importante, a marca da empresa, aquela identidade espiritual, né? Porque não é o meu nome, não é o nome do meu sócio, mas sim a marca que nasce da junção de 2 pessoas físicas, que é a pessoa jurídica. Imagine aí essa grande rede de sanduíches fast food. Quanto vale essa marca? Por ser essa marca. Tanto que distribui como franquias e as pessoas pagam um valor para poder usar a marca. Então, a marca da empresa é de valor, às vezes, inestimável. Isso tem um grande valor imaterial e que, com a mediação, a gente pode preservar. E aí, na questão empresarial, claro que a gente também fala da mediação que vai ser homologada no judiciário. Mas na área empresarial, mesmo conhecendo as ferramentas da mediação, que são as mesmas, eu ainda sou mais adepta ao uso da mediação, como previsto na Convenção de Singapura, que traz a mediação comercial internacional. Porque as partes se compõem amigavelmente e ninguém precisa saber desse acordo, é sigiloso, preservando nomes das pessoas e de suas marcas. E, com isso, conseguem prosseguir na sua vida enquanto empresa sem grandes danos. E, para isso, mais uma vez, está aqui o doutor Eduardo Rocha. Muito bem-vindo, doutor. Olá, mais uma vez, muito obrigado. É sempre um prazer estar aqui. De fato, né, a pandemia ela trouxe efeitos devastadores para a economia, como fechamento de empresas, fechamento de postos de trabalho, que a gente possa novamente aí, de fato, Márcia, é que a marca empresarial, talvez, ou com certeza em alguns casos, como é o caso que você trouxe, é o maior patrimônio da empresa, né? E o que nós percebemos é que com o advento do e-commerce, né, essa tecnologia, a maior parte das empresas, prestadores de serviço, eles vão à internet justamente para promover aí as suas vendas, né, oferecer seus serviços, os seus produtos, e ter uma plataforma que ela hoje, certamente, ela é muito mais acessada do que até o próprio Procon, que é o site Reclame Aqui. Inclusive, só a título de compartilhar essa experiência, quando eu não conheço uma empresa, uma prestadora de serviço, e eu quero contratar, essa plataforma que eu procuro, justamente para verificar como ela se relaciona com o seu cliente. Porque, como advogado, eu sei que é possível que uma empresa tenha algum tipo de demanda judicial, mas a questão é como essa empresa se relaciona com o seu cliente diante da reclamação. Ela atende seu cliente, ela busca esforços para resolver a demanda que é ali apresentada, enfim. E nós percebemos que muitas empresas estão sendo, nesse momento,
demandadas por conta dos descumprimentos contratuais, que em grande parte foram gerados justamente pelos efeitos da pandemia. Então, aí, não há uma má-fé do industrial, do comerciante, do prestador de serviço. Na verdade, ele se viu muitas vezes impossibilitado de cumprir aquele compromisso que foi firmado. E que ter o seu nome associado a um processo judicial é algo que atrapalha ainda mais a sua vida, né? É muito difícil para uma pequena e média empresa, com tantas demandas judiciais, ela subsistir. Vai chegar um momento que, de fato, ela não tem estrutura para lidar com esse passivo, né? E o que nós temos visto é que as empresas têm se preocupado, além do nome, elas têm, de fato, se preocupado em adimplir as prestações. Elas querem pagar aquilo que, de fato, elas devem. As que não conseguiram prestar os seus serviços, devolver esses recursos que foram obtidos com o negócio jurídico, né? Aquelas que foram impossibilitadas de entregar suas mercadorias, elas, de fato, querem entregar ou, se não, indenizar os seus clientes, né? Mas que é por meio da conciliação e mediação que essas empresas certamente terão os melhores benefícios. Por quê? Porque é possível conversar com o cliente, é possível apresentar ao cliente que, de fato, a empresa se interessa, que somente deixou de cumprir com tais obrigações em virtude do ocorrido, que é um fato notório, todo mundo sabe que houve um grande prejuízo econômico, um grande abalo econômico, todos estamos muito sensíveis a isso, e aí sim é possível retomar o diálogo e, ao final, conseguirmos fecharmos um acordo que seja bom para todos. Diante desse cenário, é sempre importante que a gente vislumbre esse cenário que nós estamos vivendo. Eu não estou aqui compactuando com o inadimplemento, pelo contrário, né? Existe um provérbio que diz que o que é combinado não é caro, né? E eu acho que a gente tem que se pautar por essa máxima. Aquilo que você combina ou contrata, você precisa cumprir. Você deve exigir os seus direitos, mas deve também cumprir com as suas obrigações. A questão é que não adianta essas pessoas que foram as vítimas desse inadimplemento, que muitas vezes eu reputo que é involuntário, até por conta das questões envolvendo a pandemia. Não adianta essas pessoas se socorrerem do Poder Judiciário e vão ficar lá brigando durante 3, 4, 5 anos e, ao final, terem tão somente, com todo respeito, uma sentença que não vai ter efetividade, que não vai passar do que um pedaço de papel, como dizem alguns doutrinadores, não vai ter efetividade alguma. Então, que esse momento é o momento de todos sentarmos à mesa e tentarmos achar a melhor solução para que o consumidor não saia prejudicado diante dessa situação, mas que as empresas possam continuar existindo. Por outro lado, eu percebo que as empresas que, de fato, estão preocupadas com o seu bom nome, que elas precisam melhorar esse canal de comunicação com os seus clientes, mostrar que, de fato, elas querem cumprir com as prestações, como nós vimos há pouco tempo agora, com a questão da crise aérea. As empresas queriam prestar serviços, mas não podia, né? Com os aviões de solo, como que ela vai lá né, realizar a viagem que foi contratada? É impossível, né? Então, que é necessário, nesse momento, diante dessa questão de excepcionalidade, que as partes, de fato, possam conversar, que elas possam tentar, por meio da conciliação, da mediação, resolverem os seus problemas, sem que seja isso levado ao judiciário, dado as questões que é de conhecimento, e eu digo muitas vezes, quando há essa crítica por conta da morosidade do Poder Judiciário, não é só contra o Poder Judiciário, mas quanto à estrutura jurídica do país, não é? O Poder Judiciário se esforça para atender as demandas que lhes são apresentadas, mas o volume de ações, elas são de fato muito intensas, são muitas ações, né? Existe uma preocupação muito grande por parte de juristas dos efeitos que podem causar a pandemia frente ao número elevado de ações que certamente sobrevirão. Mas eu entendo que é o momento de se investir na conciliação e na mediação.
Estão aí as câmaras privadas, aí ligadas ao Tribunal de Justiça de São Paulo, que têm exercido um trabalho brilhante. É o momento de se utilizar dessa força e, de fato, que elas possam efetivamente auxiliar o Poder Judiciário com relação a essas questões. Porque, senão, certamente o Poder Judiciário irá colapsar diante de tantas demandas. E, de fato, não pode o consumidor esperar por um provimento judicial, e tampouco pode-se garantir que a empresa permanecerá ativa até o final de uma ação dessa. Então, que é muito importante nesse momento que todos juntemos os nossos esforços com relação a essas questões e o quão mais rápido possível a gente possa solucionar esse enfrentamento entre consumidor e prestador inadimplente. Essa sua fala, porque nesse momento a gente precisa preservar as empresas, mas também não pode deixar correr solto aí o direito do consumidor, que fala, vai ter que entender que uma grande companhia aérea não conseguiu cumprir o seu contrato. Então, tem algumas situações que o consumidor quer a segurança jurídica, e aí ele vai buscar um SEJUSC para se garantir. Eu acho até interessante, mas, regra geral, nas questões empresariais, que também sofreram muito com essa pandemia, essas mediações privadíssimas, eu acho que são as mais indicadas, preservando aí, como você bem colocou, eu vou verificar no Reclame Aqui. Assim, da mesma forma, muita gente vai pesquisar no site do Tribunal de Justiça. Então, quanto mais você consegue blindar a imagem da sua empresa, não levando isso para órgãos públicos, né, e sim resolvendo de maneira privada, na questão empresarial, eu acho que ela é uma saída muito interessante e que preserva bastante o nome, a marca, não só dos sócios, mas essa marca da pessoa jurídica, que é aqui, no final, acaba agregando maior valor à própria empresa. Porque o que é uma empresa se não mesas e cadeiras? Mas o que dá valor a ela é a marca, né? E é isso que a gente precisa preservar, buscando soluções alternativas ao Poder Judiciário, e que também, muito bem colocado, muitas das vezes, quando eu vou receber aquilo que é meu direito, eu já nem tenho o que receber, ou às vezes não tenho nem para quem pagar. Eu tive um caso há muitos anos atrás, foi uma questão trabalhista. Enquanto eu advogava pela reclamada, pela empresa. E naquele momento, o ideal era aquele advogado que enrola bastante, segura com bastante recurso. Esse era o bom advogado. Só que eu segurei tantos anos aquele processo que, quando não tinha mais saída e tinha que pagar, eu liguei para outra parte, vi que isso ia acontecer, e eu falei, eu dou um desconto pago à vista. Ele falou, doutor, infelizmente não dá, posso parcelar, porque o reclamante faleceu, e agora os herdeiros são menores, eu não tenho como abrir mão do direito de herança dos menores. Então, veja como, às vezes, o judiciário não te traz a tutela esperada, enquanto que na mediação, por mais que seja uma mediação longa, você vai fazer lá 4 sessões de 2 horas, você vai conseguir resolver isso daqui em 2 meses? Isso é fantástico, né? Diante do panorama que a gente sempre teve do judiciário, que não que o judiciário seja um órgão incompetente ou falido, muita gente fala que é um elefante branco. Não, é que o volume, né? Nós moramos aqui em São Paulo, uma cidade gigantesca, o volume de problemas diários é humanamente impossível que as varas e mesmo os tribunais consigam dar conta. Eu lembro que, quando eu dava aula numa das universidades, um professor que era juiz chegou contente que foi promovido a desembargador. E que ele ficou satisfeito que ele recebeu um processo e ele conseguiu, em 24 horas, dar a decisão. Ele achou aquilo o máximo, moleza, né? Não tenho que fazer mais audiência, recebo no meu gabinete e vou dar a decisão. No outro dia ele veio desesperado e falou, gente, mandaram 150 processos. Então, como é que uma pessoa consegue dar conta de 150? E no outro dia, com certeza, iriam mais 150. Então, é essa dinâmica que a mediação afasta. Eu estou ali dando atenção para o seu caso naquela hora. E ele vai levantar dali como uma solução, não fica lição de casa para depois. Eu consigo tutelar 100%, desde que a pessoa entra até que a pessoa termina
a mediação de forma mais efetiva daquilo que ela me trouxe. Então, eu acho bem interessante na área empresarial a mediação, e ainda recomendo a mediação privada, através das câmaras, de preferência aquelas que são registradas em órgãos que vão verificar a idoneidade dessa câmara, né? Que uma câmara que tem o seu CNPJ, é regular, tem ela mesma tem o teu patrimônio no seu nome, para ter certeza que vai ser um trabalho bem feito, com técnicas, ferramentas, que vão trazer um resultado positivo ao final dessa mediação. E isso eu acho extremamente importante. Não diferente da mediação condominial, da mediação familiar, mas a mediação empresarial, ela abala as pessoas que estão envolvidas nas outras, né? A mediação condominial, quando a pessoa deixa de pagar a taxa de condomínio porque a empresa quebrou. Na mediação familiar, que deixa de pagar uma boa pensão porque a empresa quebrou. Então, eu diria que assim, o bem maior que a gente tem que tutelar é a nossa empresa, porque a partir dela é que todo mundo consegue subsistir, não é isso? Se enfrentarmos aqui questões ideológicas, a grande verdade é que o mundo gira, o mundo precisa gerar riquezas, né? Economias. A gente tem que ter esse olhar. Eu costumo dizer que, às vezes, a ideologia é muito boa no papel, na prática nem sempre funciona, né? E que, de fato, preservar essas empresas é garantir empregos, garantir o recolhimento de tributos, não é? E que toda essa cadeia produtiva ela possa continuar, né? Um outro ponto que eu gostaria de complementar na sua fala, que é sempre muito pertinente com relação às vantagens da conciliação e mediação, principalmente na área empresarial, é que, veja, as empresas gastam bilhões de reais todos os anos para fazer propaganda em marketing. E nem sempre elas são tão atentas com as reclamações advindas, ou às vezes de uma falha sistêmica, ou uma questão interna de um funcionário que não é tão bem treinado, tão bem preparado, ou um funcionário que não sabe lidar com a reclamação, né? A gente tem conversado muito isso sobre a necessidade de apresentarmos as técnicas de conciliação e mediação interna. As empresas, sim, aquele que recebe a reclamação tem que saber atender o cliente, tem que saber escutar a demanda do cliente, tem que ter proatividade no sentido dele mesmo já encaminhar. Não existe nada pior do que ficar aquele redirecionamento interno diante de uma reclamação. Olha, eu vou passar para o setor X. Aí o X manda para o Y. Isso nunca se resolve. Então, é importante que as empresas, dentre as suas despesas, ela verifique que aplicar aporte em treinamento de funcionário, com técnicas de conciliação e de mediação, é, na verdade, reduzir despesas, né? Porque o cliente que reclame, que é bem atendido, que tem a consciência de que a empresa, de fato, está trabalhando para resolver o seu problema, esse cliente não demanda a empresa, pelo menos não no primeiro momento. Ele vai aguardar que, de fato, a solução lhe seja apresentada. Então, é muito importante que as empresas percebam que, depois da marca, tá, o seu maior patrimônio é a própria clientela. E essa, sim, ela é preservada quando você tem funcionários que têm conhecimento das técnicas de conciliação e mediação e que sabe acolher o sentimento, o interesse do cliente naquele momento. E de fato, né, dar prosseguimento para que a questão seja solucionada, né? Então, eu acho que as grandes vantagens da conciliação e mediação na área empresarial é justamente manutenção do bom nome empresarial e manutenção da clientela, porque o cliente, diante de um bom atendimento, ele tende a continuar fiel. Eu sempre digo isso, que a grande verdade é o seguinte: a gente só vê a empresa que é boa quando dá problema, porque na hora de vender, todo mundo é legal, todo mundo é gente boa. Eu vou dar só um exemplo. Você vê essas lojas de carros importados, né, que aparecem aquelas moças bonitas, exuberantes para vender o veículo. Quando o veículo quebra,
tem lá o mecânico tão bem preparado, atencioso, que te receba bem, que diga que o problema vai ser sanado dentro daquele prazo, de fato cumpra? Muitas vezes não. E é nesse momento que você vê, quando dá errado, se a empresa, de fato, tem a preocupação de acertar, de resolver a questão e de entregar ao cliente aquilo que, de fato, foi prometido. Isso é bem interessante, né? Essa colocação, não só de levar o problema para ser resolvido na mediação, mas preparar os seus funcionários, né? Porque eu digo, até teve um programa que eu falei sobre isso, né? A importância do bom preposto da empresa. E as pessoas pensam no preposto, naquela pessoa que vai numa audiência representar a empresa. Não, o preposto é o porteiro, é a secretária, é a menina da recepção, é a pessoa que serve café. Todos esses são prepostos da empresa. Eles transmitem a imagem da empresa. Então, quando eu tenho uma moça bonita para vender o carro, mas eu tenho que ter um bom mecânico que seja rápido na execução e bem feito do seu serviço, porque ele também é um preposto da empresa. Então, nem sempre eu vou me encantar só com um rostinho bonito, mas eu quero também um mecânico capaz. E é isso, essa necessidade do preparo de todos os envolvidos nesta empresa, em todas as pontas. Tem gente que não sabe disso, né? Mas muitos artistas fazem propaganda de um edifício, de um condomínio, de um plano médico. Se der algum problema e a propaganda for enganosa, você pode, inclusive, incluir no rol de réus da sua ação aquele artista que falou para você que aquele empreendimento era um bom negócio. Porque eles vão buscar essa pessoa como um preposto na divulgação do seu negócio. E como preposto, ele vai responder também, porque ele sabe que ele está convencendo uma gama de fãs que podem comprar porque esse artista falou que era bom. Às vezes a gente acha que não tem responsabilidade, todos têm. Todos têm responsabilidade quando a gente fala em questão empresarial. Isso é muito bom você ter funcionários preparados, não só como prepostos, mas também entendendo de técnicas e ferramentas de mediação para poder conversar e nem gerar o conflito dentro da empresa. Porque um cliente satisfeito, ele fala para 10 pessoas. Um insatisfeito fala para 100. Entendeu? Então, o ritmo para te afundar enquanto empresa, ele é muito mais rápido do que o ritmo de te elevar enquanto empresa. A mediação realmente é bom no sentido de não macular o bom nome da empresa e resolver de forma sigilosa e rápida, né? E eficaz, porque a mediação ela realmente é eficaz, mesmo que ela ocorra na seara privadíssima. Aquele documento que você assinou, ele é um título, né? Ele pode ser extrajudicial, mas ele é um título. E que você vai levar para o judiciário e vai estar lá. Você é réu confesso, estou devendo tal coisa, me comprometi, não fiz. Então, mesmo que não seja com a chancela do judiciário, as questões empresariais são, assim, o melhor caminho para elas realmente é a mediação de conflitos. Antigamente se usava muito a arbitragem nas questões empresariais, mas depois da Convenção de Singapura se percebeu que até nas questões comerciais você precisa ter uma pessoa que entenda do assunto, leve as partes a uma reflexão para que elas sozinhas cheguem ao melhor consenso e a solução e todos saem preservados, tanto os que ingressam como os que são chamados para essa mediação. Eu vou passar para o doutor Eduardo para suas considerações finais, porque, infelizmente, aqui o tempo voa falando de mediação, e depois para a gente poder encerrar o programa. Doutor Eduardo. Uma consideração que eu acho muito importante fazer com relação à conciliação e mediação é que, ao contrário do que já decidiu o Conselho Nacional de Justiça, sobre o sentido de que o advogado é dispensável dos procedimentos conciliatórios, mediatórios, eu entendo que isso não é verdade. A presença do advogado é indispensável em qualquer fase do processo ou procedimento em que se haja discussão de direitos. Por quê? Porque o cliente tem que estar ciente dos direitos que ele pode ou não transigir
E o acordo tem que ser realizado de modo que ele possa ser executado no futuro. Evidentemente que o acordo é feito para ser cumprido voluntariamente, mas ele tem que ter, dentro das suas cláusulas, para ter validade como negócio jurídico, ele precisa ter cláusulas de executividade, dentro das suas cláusulas, ele precisa ser executável. Não é possível você gerar um termo de acordo em que não seja verificado esses pontos. Então, o que eu noto é que o advogado ele não pode estar à margem desses procedimentos. Ele deve participar. Tá? E que é importante que os profissionais, nós profissionais do direito, nós temos a compreensão que o sistema judicial brasileiro ele é muito complexo e em face disso ele acaba também sendo muito moroso, não por culpa das pessoas que estão no poder judiciário, né, mas sim por conta da própria sistemática, da própria dinâmica, e mesmo porque diante de um elevado número de ações. Mas que a conciliação e a mediação se mostram hoje as ferramentas mais rápidas e viáveis para solucionar esses conflitos, né? Para pôr fim a esses conflitos. E essas as minhas considerações. A importância do advogado como figura essencial da administração da justiça. Eu concordo plenamente, mesmo porque, se eu não concordasse, eu estaria rasgando meu diploma, 42 anos de advocacia, que a gente não pode jogar fora, mas a gente pode somar. Né? Por isso que eu acho muito importante que os advogados façam o curso de capacitação de conciliação e mediação, mesmo que não pretendem exercer a função de mediador, mas para entenderem a dinâmica das sessões, e tirar o maior proveito daquilo em prol do seu próprio cliente. Porque quando você conhece das ferramentas, ao invés de você agredir, você vai jogar uma ferramenta que você vai saber qual é a resposta que vem. Eu, às vezes, ouso dizer que são comandos hipnóticos. Eu vou dar um comando e a pessoa só pode me responder de determinada forma. E, com isso, eu consigo solucionar a questão para o meu cliente de forma satisfatória. A OAB, pensando tanto na atuação do advogado moderno, de vanguarda, que usa os meios alternativos de solução de conflitos, ela prevê na tabela de honorários os honorários para a atuação em mediação e arbitragem, que são iguais à atuação no judiciário. Então, se o advogado fizer uma conta muito simples, em pegar esse valor de honorários, dividir por 10 anos ou dividir por 4 horas, ele vai ver qual a grande vantagem de levar para a mediação, porque ele vai estar ganhando muito mais, porque uma vez que ele encerra o processo, tirou da frente, aquele dinheiro ele ganhou, enquanto que ele pode ganhar os honorários, se levar 10 anos, ele põe dinheiro no bolso para custear aquela ação. Então, a hora que todos os advogados entenderem que eles não estão excluídos, que eles devem efetivamente se impor dentro das sessões de mediação, porque eles são os operadores dessa máquina do judiciário, um dos operadores, né, dessa máquina do judiciário, eles entendendo a função do mediador, eles vão respeitar também o trabalho do mediador, mas vão somar para que essa sessão tenha efetiva qualidade. Bom, eu espero que vocês tenham gostado dessas nossas conversas, né, porque eu não diria que são entrevistas, mas sim conversas de pessoas que atuam, que são advogados, como é o meu caso, que é o doutor Eduardo, somos advogados, mas atuamos com mediação e percebemos a grande vantagem. Estamos aqui compartilhando com vocês, que são mediadores, para entender que o advogado é importante. Para você que é advogado, prepare-se no sentido de utilizar o que de melhor você pode com as ferramentas da mediação em prol da sua atividade, do seu cliente. Não perca essa oportunidade de estar na vanguarda e ser um advogado de sucesso, porque você traz resultados positivos para o seu cliente, e não tem coisa melhor do que o cliente satisfeito indicando para outras pessoas. Eu espero que tenham gostado. Continue nos acompanhando, ative o sininho para receber as notificações
dos nossos programas, deixe o joinha para a gente. E se não é inscrito, inscreva-se no nosso canal, ajude a divulgar os meios alternativos de solução de conflitos. Obrigada e até o nosso próximo programa.